Abraham Torrim, boa tarde aos meus irmãos judeus, hebreus, israelitas, ou simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou ler o estudo A Outra Face 2, João Alves Corrêa. Título da lição: Jesus e suas contradições. Em Mateus 5,19, Jesus teria dito: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, a passagem é autoexplicativa. Porém, em outra situação, Mateus 11, verso 11, Jesus disse de João Batista: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Assim, pela lógica de Jesus, qualquer um que violar um mandamento, por menor que seja, seria então maior. Sim, maior do que o próprio João Batista. Ainda falando sobre João Batista, Jesus teria dito: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O próprio João Batista foi questionado sobre isso, e a sua resposta é claramente oposta à de Jesus, como lemos em João 1,21. E o questionaram: quem és tu então? És tu Elias? Ele disse: não sou. É conveniente lembrar que o Batista, segundo lemos a partir do NT, teria sido uma pessoa imbuída do Espírito Santo desde o nascimento, Lucas 1,15. Em certas passagens, este Espírito é chamado de Espírito da Verdade. Mas qual verdade? A de Jesus ou a do Batista? Em Mateus 5, 25 e 26, Jesus teria dito o seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus tinha um adversário, que, segundo lemos no NT, era de seu nítido conhecimento. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. João 6, versículos 70 ao 71. Independentemente dos motivos que tenham levado Judas a trair Jesus, se bem que traição não é a palavra certa aqui, visto que, segundo lemos, Jesus sabia de quem se tratava. O fato é que Jesus não se reconciliou com ele. Isto fez com que Judas o levasse ao juiz, tendo este o entregado ao oficial, sendo depois encerrado na prisão sem sair dali até que pagasse, infelizmente, com sua própria vida. Em vez de reconciliação com seu adversário, Jesus ainda o estimula a fazer rapidamente o que pretendia. O que tens de fazer, faze-o depressa. João 13, 27. Ainda em sua longa prédica de Mateus 5, Jesus diz no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, os seguidores de Jesus deveriam produzir boas obras, caridade, misericórdia, complacência, etc., a fim de que as pessoas as vissem e assim glorificassem a Hashem. Isto seria muito bom, não fosse a contradição logo adiante, ainda na mesma pregação. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Mateus 6, verso 1. Ou seja, em 5,16, Jesus diz que os discípulos deveriam fazer boas obras para que as pessoas vissem e assim se aproximassem de Hashem. Já no capítulo 6, verso 1, é o contrário. Eles não deveriam fazer boas obras para que as pessoas vissem, pois, caso contrário, ficariam sem que Deus os recompensasse. Em Mateus 5,37, Jesus diz: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Esta é uma palavra excelente.
Uma pessoa que não tem firmeza em sua palavra, ou que titubeia, ou não responde de forma clara, não pode ser tomada como uma pessoa séria quanto ao que postula. Jesus diz que o nosso falar, ou em síntese, aquilo que defendemos deve ser claramente estabelecido, sem meios termos ou meias palavras. Pena que ele mesmo, em dado tempo, talvez por conta da pressão do momento, usou de algum subterfúgio para evitar responder sobre quem ele pensava ser. Lemos em Lucas 23, verso 3. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. Quando interrogado sobre sua identidade como Messias, ou na linguagem de Pilatos, rei dos judeus, Jesus simplesmente desvia-se da pergunta e afirma que era Pilatos que estaria dizendo tal coisa. Ou seja, ele não assumiu a sua pretensa condição de Messias e buscou uma evasiva para evitar tomar sobre si esta responsabilidade. O sim, sim, não, não da teoria passou a significar tu o dizes, quando da prática. Em Mateus 5,39 lemos: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Um discurso muito elevado de não violência, de resignação e de paciência, uma verdadeira pérola do pacifismo universal, sem sombra de dúvidas. Porém, quando lemos em João 18, versículo 22 e 3, que Jesus foi agredido injustamente por um oficial, ficamos nos perguntando por que ele não teria dado a outra face. Mas, como se lê, ele até chegou a reclamar da ação brutal do soldado. De fato, aqui também o discurso de Jesus, embora belo e pacifista, não surtiu efeito no mundo real. Ele mesmo foi prova disso, assim como também nas outras contradições apresentadas neste vídeo. Isso só prova uma coisa, a saber, que ele, embora aclamado como uma divindade, nada mais era do que um mero ser humano, passível de se contradizer e de provar-se contrário a si mesmo, assim que o discurso desse lugar às vicissitudes da vida real. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Peço que quem assistir esse vídeo compartilhe, comente, dê um like. Ficarei muito grato. Amém.